Então, boa tarde. Dando continuidade à aula da semana passada. Então, a gente viu semana passada, na verdade, foi só uma pequena introdução a respeito do método de conversão em cadeia, né? Que nada mais é do que uma regra de três, só que é realizada em forma de cadeia nesse método. Então, através desse método, é muito mais fácil vocês realizarem essas conversões de unidades. De novo, eu já falei isso na semana passada, talvez quando a gente está trabalhando aí com uma unidade simples, eu quero transformar, eu quero saber quantas polegadas tem quantidade de metros, isso talvez uma regra de três é mais simples, mas vocês vão perceber, e aí eu estou mostrando para vocês, estou querendo mostrar para vocês que isso não é o normal. Existem algumas unidades ou algumas variáveis que têm uma quantidade de unidades grandes, né? Então, é necessário que se faça por esse método de conversão em cadeia, que ela se torna mais fácil de vocês resolverem, tá bom? Então, só dando continuidade aqui, o que a gente já tinha feito, e aí, só continuando, tem muitas unidades, muitas não, tem algumas unidades que ela tem alguns nomes especiais, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui em força, a gente tem uma unidade chamada Newton, né? Então, eu vou fazer aqui para vocês, ó. Então, a gente tem, deixa eu colocar aqui. Então, por exemplo, força é o quê? Força é massa vezes aceleração. Então, no sistema internacional, massa é medida em quilogramas e a aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Então, no sistema internacional, essa configuração de unidades aqui, ó, é conhecida como Newton. Ou seja, 1 Newton é igual a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, aqui é uma outra, um tipo de unidade. Outra unidade também que a gente tem, e que tem um nome específico, é quando a gente fala em energia. Então, como a gente mede energia? Energia é uma força vezes o deslocamento. Então, a energia, como que a gente mede força? Então, qual é a unidade de força no sistema internacional? Então, é Newton ou quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, quilograma metro por segundo ao quadrado, vezes a distância. A distância é medida em qual unidade? Metro, no sistema internacional. Portanto, energia é igual a quilograma metro vezes metro, metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Então, essa unidade de energia, quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, também recebe um nome específico. É a mesma coisa que joule. Então, 1 joule é igual a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Da mesma forma, nós temos aqui potência. Como que a gente mede potência? É energia dividido por tempo. Qual a unidade de energia? Essa daqui, ó. Quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado, dividido por tempo. Tempo no sistema internacional, segundos. Portanto, a unidade de potência é quilograma metro ao quadrado por segundo ao cubo. Então, essa unidade aqui, deixa eu só. Então, essa unidade aqui é conhecida como watt. Então, ó, 1 Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Joule
é quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, e watt é quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Ou a gente pode até colocar da seguinte forma, ó. A gente pode fazer assim, ó. A gente pode dizer que a energia é igual a Newton por... Opa, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Segundo vezes metro. Tá? Então, essa é a energia. E potência? Potência a gente pode dizer que é joule por segundo. Então, isso daqui é a mesma coisa que um joule, que um watt, desculpa. E isso daqui é a mesma coisa que um joule. Tudo bem? Então, aqui nós temos algumas unidades que ela recebem alguns nomes específicos. Claro, em homenagem aqui a Newton, a Joule e a Watt, tá? Então, foi dada esse nome devido a esses cientistas, mas que a gente utiliza bastante: força Newton, energia Joule e potência Watt. Então, esse é uns dos exemplos que a gente pode estar utilizando essas unidades. E aí eu falo aqui de Joule, mostrei Watt também. E aí uma situação bem que vale a pena vocês... Que eu gosto de mostrar esses casos aqui, porque vocês acabam cometendo alguns equívocos quando vão trabalhar com esses prefixos. Então, a gente sabe se 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros, quando eu quero saber o centímetro ao quadrado, então é aquela história assim, né? Então, por exemplo, deixa eu só... Então, por exemplo, eu tenho aqui que 1 centímetro e eu quero transformar para metro. Então, eu sei que, no caso, 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. Quando eu quero saber em centímetro quadrado, opa, vou colocar aqui, ó. Quando eu quero saber em centímetro quadrado, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse termo aqui e esse termo e elevar ao quadrado. Então, eu levo os dois termos ao quadrado. Quanto fica 1 centímetro elevado ao quadrado? Vai ficar 1 centímetro quadrado. Isso é igual a 10 a menos 2 metro elevado ao quadrado. Vai ficar 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Vai ficar 10 elevado a menos 4. E o metro também vai estar elevado ao quadrado. Então, vai ficar metro elevado ao quadrado, metro quadrado. Tá? Então, ele vai ficar dessa forma. Da mesma forma, quando eu quero saber 1 centímetro cúbico tem quantos metros cúbicos? Então, da mesma forma, ao invés de eu elevar ao quadrado, então, ao invés de eu elevar isso daqui, ó, vou colocar aqui 10 a menos 2, eu vou elevar isso ao cubo e esse daqui ao cubo. Portanto, 1 centímetro cúbico é igual a 10 a menos 2 metros elevado ao cubo. Então, vai ficar 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. Tudo bem? Então, é dessa forma que vocês precisam fazer essa exponenciação. Então, sempre que está elevado ao quadrado, ao cubo ou à quarta, qualquer expoente, lembrem-se que precisa elevar tanto a unidade quanto o numeral, tá? Eu já vi muito isso, ó. Por exemplo, eu sei que 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. Aí, vamos fazer assim, quanto é 2 centímetros ao quadrado? Eu quero passar isso para metro quadrado. Como que a gente faz?
Se a gente tiver uma equação, se vocês tiverem uma tabela de conversão que faz essa conversão de unidades aqui e pegar o valor lá, não tem problema. Mas normalmente isso não tem, tá? Isso não está disponível. E aí como que vocês fazem? Então tá. Então vamos fazer pelo método lá que a gente tinha falado de cadeia. Então vamos repetir o que a gente quer. Então eu quero 2 centímetros. Opa. Deixa eu só voltar aqui, desculpa. Acabou saindo. Então, aqui. Então, 2 centímetros ao quadrado, como que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer assim, ó, 2 centímetros ao quadrado, então eu repito o que eu quero, e aí eu vou multiplicar pelo... Quem que eu quero colocar aqui no lugar do centímetro quadrado? Quero colocar metro quadrado, certo? Mas para eu colocar o metro quadrado aqui, quem que eu tenho para assumir com esse centímetro quadrado tem que estar aqui embaixo. Centímetro quadrado. Tudo bem? Então agora eu tenho que encontrar qual é essa relação aqui. Então eu não sei qual é essa relação. Eu sei que, no nosso caso, eu sei que 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. Então, eu vou elevar esses dois termos ao quadrado. E vai ficar aqui 1 centímetro ao quadrado, que vale a 10 a menos 4 metros quadrados. Então, eu encontrei aqui uma relação no qual 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4. Eu simplifico isso com isso, multiplico aqui, vai ficar 2 vezes 10 a menos 4, o quê? Metro quadrado, tá? Então, fica dessa forma. Agora, eu já vi o pessoal fazendo assim, ó, 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros. Então, quando eu elevo ao quadrado, em vez de colocar 10 a menos 4 aqui, continua colocando 10 a menos 2 e só eleva a unidade. Ou o contrário, eleva só a unidade e esquece de elevar o número. Então, é necessário se preocupar com esse tipo de situação que pode acontecer. Então, pode acontecer de querer elevar só um, ou o numeral, ou a variável, ou a unidade, e está errado. Precisa elevar os dois. Então, quando a gente faz essa relação aqui, ó, 1 centímetro, 10 a menos 2, eu quero saber 1 centímetro ao quadrado, vai ficar 10 a menos 2 metro ao quadrado. Tudo bem? Mas aí, vocês podem fazer o seguinte também, né? O que vocês podem fazer? Deixa eu só apagar essa... Deixa eu só apagar isso. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer da seguinte forma. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, né? Eu vou pegar o mesmo exemplo que eu acabei de comentar. Então, é o quê? Eu quero 2 centímetros ao quadrado. E aí eu quero transformar para metro. Eu não sei qual é essa relação entre centímetro quadrado e metro quadrado, mas eu sei que aqui eu preciso colocar metro no lugar de centímetro ao quadrado, preciso colocar metro ao quadrado. Mas eu não sei, então o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Eu vou colocar metro aqui. Para tirar esse centímetro, eu vou colocar 1 centímetro aqui. Tudo bem? Então eu sei qual é essa relação entre metro e centímetro. Sei que 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros. Vejam que quando a gente faz só isso, eu consigo simplificar centímetro ao quadrado dividido por centímetro, simplifica aqui, e aqui embaixo, aqui em cima, sobra só 1 centímetro. Eu tenho um outro problema, que eu tenho centímetro e metro, mas esse metro é o que eu estou querendo, mas aqui eu quero tirar esse centímetro daqui. Como que eu faço? Eu faço novamente a conversão. Mesma coisa, eu quero colocar no lugar de centímetro, eu quero colocar metro, e aqui embaixo eu quero colocar centímetro. Qual é a relação entre centímetro e metro? 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros. Eu simplifico esse com o que sobrou aqui, aí fica metro vezes metro, metro ao quadrado, 2
vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2. Ou seja, vai ficar 2 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? É a mesma coisa. Ficou o mesmo, chegamos ao mesmo resultado. Então, nós podemos fazer de duas formas. Que, na verdade, isso daqui, ó, tudo isso daqui, ó, é dizer que, opa, 10 é dizer que é 10 elevado a menos 4 dividido por 1, ou seja, 10 a menos 4 metro ao quadrado dividido por 1 centímetro ao quadrado. Então, tudo isso que eu coloquei aqui dentro desse círculo, quando se vocês fizerem a resolver matematicamente, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 4, metro vezes metro, metro ao quadrado. Então, aqui em cima vai ficar 10 a menos 4 metro ao quadrado, e aqui embaixo, 1 vezes 1, 1, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Tudo bem? O Diego está perguntando se essa matéria está só no e-mail. Não, ele está lá no Classroom, tá? Está lá no Classroom disponível para vocês poderem fazer. Então, vamos continuar então aqui, vamos resolver. Então, tomem cuidado com esse tipo de situação aqui. Quando a gente eleva ao quadrado ou eleva qualquer expoente, lembrem-se que tanto o numeral quanto a unidade ficam elevados também, tá? Não esqueçam disso, por favor. Então, vamos resolver alguns exercícios aqui, ó. Então, ele pede para fazer o seguinte: transforme 180 km por hora para o sistema inglês de unidades. Ou seja, o que ele quer fazer? Ele quer transformar 108 km por hora para a unidade do sistema inglês. E como que a gente sabe? Como que a gente sabe isso daqui? Diego, depois da aula, eu mostro para você certinho como que funciona o Classroom, tá? Daí você permanece, que daí eu converso com você. Aí, como que eu sei disso? Então, como que vocês vão saber? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, ó, uma tabela de conversão. Então, aqui eu tenho uma tabela de conversão. E aí, eu quero transformar quilômetros por hora para sistema inglês. Eu venho aqui no sistema inglês, quilômetro. Quilômetro é a unidade de qual grandeza? Quilômetro é a unidade de comprimento. Então, eu venho em comprimento e vejo que no sistema inglês é feet. Então, no lugar do quilômetro, tem que colocar feet, e no lugar da hora? Hora é unidade de tempo. Então, hora, ele fala para a gente passar para segundos. Então, vamos passar o quê? Vamos passar essa equação que a gente tem aqui, ó. 108, essa variável 108 km por hora. Então, nós vamos fazer... Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Então, nós vamos passar 108 quilômetros por hora. Nós vamos passar para feet por segundo. Feet ou pés por segundo. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer isso através aqui do... Vamos pegar aqui e vamos fazer essa... Nós vamos pegar aqui 108 quilômetros por hora e vamos fazer a conversão. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos transformar quilômetros para feet. Então, quando a gente pega a tabela, quando vocês pegam uma tabela de conversão de unidades, e aí nós vamos querer transformar aqui, ó, comprimento. Então, comprimento tem alguma relação entre quilômetros e pés? Não, não tem. O que a gente tem aqui é uma relação que existe entre feet e centímetros. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos sair daqui de quilômetros e chegar em centímetros. Porque quando a gente chegar em centímetros, a gente tem essa relação e a gente consegue fazer essa transformação para feet. Tudo bem? Então, vamos fazer. Então, o que nós vamos fazer aqui?
vamos fazer o seguinte. A gente quer sair desse quilômetro e chegar em centímetro. Então, talvez é melhor a gente nem fazer isso direto. Vamos fazer isso daqui primeiro para metros e depois a gente faz para centímetros, tá? Vamos fazer devagar. Com o tempo vocês vão fazer isso mais rápido, né? Mas é importante que vamos fazendo para vocês pegarem o método, como que se resolve através do método. Então, eu quero, no lugar do quilômetro, eu quero colocar, no caso eu vou colocar metro, né? Porque, então aqui vai ficar no lugar do quilômetro que eu quero colocar o metro, e no lugar, para tirar esse quilômetro daqui, ele tem que estar aqui embaixo. Qual a relação que existe entre quilômetro e metro? Eu sei que 1 quilômetro tem quantos metros? Tem 1000 metros. Quando a gente faz isso, esse quilômetro simplifica com esse quilômetro e vai ficar 108 vezes 1000 metros por hora. A gente não chegou aonde a gente queria ainda, que é chegar ao centímetro. Como que a gente faz? Faz a mesma coisa aqui, ó. Quem que a gente quer colocar no lugar do metro? Queremos colocar centímetro. E aí precisa colocar o metro aqui para consiga simplificar. 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Portanto, a gente simplifica esse metro com esse metro. E agora, a gente vai multiplicar 108 vezes 1000 vezes 100, que vai ter como unidade centímetro por hora. Tudo bem? Agora, então, vamos fazer por partes aqui. Vou fazer. Então, vai ficar igual a 108, 1, 2, 3, que é vezes 1000, e vezes 2, que é vezes 100. Portanto, vai ficar aqui, ó, esse número, 108 milhões. Não, 10 milhões e 800, né? Vai ficar 10 milhões e 800. Que unidade? Centímetros por hora. Mas não é isso que a gente quer ainda, tá? Então, vamos aqui repetir. Então, é 10 milhões, 800 mil, que? Centímetros por hora. Aí nós vamos lá naquela nossa tabela de conversão agora, que a gente tem esse valor, ó. A gente tem aqui 1 feet, 30,48 centímetros. Ou seja, quem que eu quero colocar no lugar do centímetro? Eu quero colocar pés. E aí eu coloco centímetro aqui para poder simplificar esses dois. E aí, o que fala lá? Que 1 centímetro tem quantos pés? 30,48 centímetros. Simplifica esse centímetro com esse centímetro. E aí nós vamos fazer essa divisão agora, né? Vai ficar 10 milhões e 800 dividido por 30,48. Deixa eu só ver quanto vai dar aqui. Dividido por 30,48. Então, aqui vai dar 3, 5, 4, 3, 3, 0,7. O quê? Que unidade que sobrou agora disso tudo aqui? Sobrou feet em cima, embaixo. Sobrou hora. Então, 108 quilômetros por hora é igual a 354.330,7 feet por hora. Mas a gente quer transformar essa hora aqui para segundos. Então, a gente pode fazer a mesma coisa. Então, a gente vai colocar aqui. Quem que a gente quer colocar no lugar de horas? Segundos. Então, por isso que ele fica na mesma linha. Ele vai entrar. E para tirar essa hora daqui, eu preciso ter a hora aqui em cima, porque daí a hora simplifica com hora. 1 hora tem quantos segundos? 1 hora tem 3.600 segundos. Então, 354 mil. Aí eu simplifico esse feet. Desculpa, não simplifico o feet, não. Simplifico a hora com essa outra hora aqui. Como que vai ficar? Então, aqui vai ficar assim. 354.330,7 dividido por 3.600 vai ficar igual a 98,4 feet por
segundos. Portanto, 108 quilômetros por hora é a mesma coisa que 98,4 feet por segundo. 98,4 feet por segundo. Então, é dessa forma que a gente resolve essas conversões de unidades. Tudo bem? É dessa forma que a gente vai resolver, e eu quero que vocês resolvam essas conversões de unidade para que a gente seja mais fácil para vocês resolverem esses exercícios. Então, vamos pegar agora um. Então, percebam que aqui a gente pegou um problema aqui. Eu tenho uma unidade e eu quero chegar em outra. Agora aqui, eu preciso fazer alguns outros cálculos, tá? É colocar só numa equação, tá? Não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Não tem uma dificuldade tão grande assim, mas eu vou já mostrar para vocês como que precisa ser feito. Então, e aí também não importa se vocês precisarem dessa equação, porque o objetivo aqui não é saber se vocês sabem essa equação ou não. O objetivo são as conversões de unidades. Então, vamos dar uma olhada. Uma estrela está a uma distância de 4,510 a nona quilômetros da Terra, sabendo-se que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, qual é o tempo gasto pela luz da estrela para atingir a Terra? Tá? Então, isso aqui é nada mais nada menos que a aplicação da equação da velocidade. Então, a gente sabe que velocidade é uma relação entre espaço e tempo. Tudo bem? Qual é o espaço? O espaço é essa distância aqui entre essa estrela e a Terra, que é 4,5 vezes 10 a nona quilômetros. Ele fala que a velocidade é igual a 300 mil quilômetros por segundo. E aí ele pergunta qual é o tempo. Tá? Então, qual é o valor do tempo? Então, percebam que nesse exemplo aqui, nós vamos estar utilizando as unidades dentro de uma equação. Então, como que vai ficar? Vai ficar, eu tenho velocidade, então são 300 mil quilômetros por segundo. Não esqueçam de colocar as unidades, que é igual sempre em todas as equações de hoje em diante que vocês forem resolver, coloquem as unidades, tá? Para não se perder, para não esquecer, para ver se o resultado é o certo. Então, a gente espera e tem que ser assim. O resultado final nosso, como a gente está querendo tempo, nós temos que encontrar uma unidade lá no final que tenha, que seja dessa grandeza, tempo. Então, eu não posso encontrar uma unidade aqui de quilômetros, no caso é de comprimento, ou de massa. Então, eu tenho que encontrar aqui como resultado, que é o que a gente está querendo, a unidade de tempo. Se a gente não chegar nisso, ou a gente escolheu, a gente fez alguma manipulação matemática errada, ou a gente pegou a equação errada. Então, vamos ver se a gente chega nesse resultado. Então, o espaço é o 4,5 vezes 10 elevado à nona, o quê? Quilômetros, dividido por tempo. Vamos isolar o tempo aqui. Então, vai ficar aqui, tempo é igual a... Então, eu passo o tempo multiplicando e passo o 300 mil dividindo. Então, vai ficar 4,5 vezes 10 a nona quilômetros, dividido por 3 vezes 10 elevado a sexta quilômetros por segundo. Como que a gente faz essa simplificação agora aqui? Vai ficar assim, ó. Lembram lá da matemática? A gente repete o numerador, então é 4,5 vezes 10 a nona quilômetros,
e multiplica pelo inverso do que está aqui embaixo. Qual que é o inverso disso aqui? Vai ser segundo dividido por 3 vezes 10 a sexta quilômetros. Tudo bem? Como que vai ficar agora? Quilômetro dividido por quilômetro, simplifica. É só dividir agora 4,5 vezes 10 a nona por 3 vezes 10 a sexta, que vai ser 1,5 vezes 10 a terceira, o quê? Segundos. Então, aqui, ó, nós chegamos a esse resultado. Esse resultado é um resultado de acordo com os dados? Sim. Por quê? Porque a unidade que está chegando aqui, ó, que nós chegamos, é segundos. E segundos é uma unidade da grandeza tempo. Então, aqui está certo. Escolhemos a equação certa e essa equação, ela chega no resultado em que nos dá a unidade de tempo. Então, às vezes a gente não tem muita ideia. Será que 1,510 ao cubo segundos, quanto é isso? É muito grande? É muito pequeno? A gente pode, o que vocês podem fazer? Pode transformar isso para hora, para ter uma ideia. Será que isso é muito ou não? Então a gente pode fazer assim, ó. Podemos pegar aqui, ó, 1,5 vezes 10 ao cubo segundos. E aí vamos transformar isso daqui para hora. Então, no lugar de segundos, eu vou colocar a hora. E aí, para tirar esse segundo aqui, ele tem que estar aqui embaixo. Qual a relação entre hora e segundos? 1 hora, 3.600 segundos. Simplifico isso daqui. Esse segundo com esse segundo. Vai ficar aqui 1,5 vezes 10 elevado ao cubo dividido por 3.600 vai dar igual a 0,42 horas. Então, não dá nem 1 hora esse tempo, só para a gente ter uma ideia de quanto é esse tempo, né? Porque às vezes a gente acha que é muito tempo, mas ó, não dá nem quase 1 hora, dá bem próximo. Então vejam que é dessa forma que a gente consegue fazer essas conversões também. Alguma dúvida? Como, eu preciso saber de vocês se vocês estão tendo alguma dúvida, se conseguem acompanhar. O que acontece normalmente, e que eu já percebi, é que quando eu estou fazendo essas conversões de unidades, vocês conseguem acompanhar. Mas aí quando vocês vão fazer sozinhos, então aí começa a surgir algumas dúvidas, né? Onde que eu coloco essa unidade que eu quero? Eu coloco embaixo, coloco em cima. Por que eu coloco embaixo? Quando eu coloco em cima? Então eu quero que vocês façam essas atividades e tentem entender, tentem praticar, na verdade. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês conversem comigo. Mas é importante que vocês façam, porque só de olhar, talvez você fale, é fácil, isso aí é só fazer uma regra de 3, mas eu preciso que vocês façam, para que vocês adquiram esse conhecimento, adquiram essa experiência de fazer essas conversões manualmente, fazer na mão isso daqui. Então é necessário que eu preciso que vocês façam isso. Normalmente, se eu perguntar agora, vocês têm alguma dúvida, conseguem fazer? Vocês vão dizer que é fácil, é tranquilo fazer, porque vocês vão acompanhando o meu raciocínio. Mas eu quero que vocês façam pelo raciocínio de vocês, ou seja, vocês façam sozinhos e tendo o raciocínio de vocês. Então, porque às vezes vocês encontram talvez algum raciocínio mais rápido ou mais lógico para vocês. Então é importante que vocês façam esse, essa prática, né? Eu preciso que vocês pratiquem essas conversões de unidades para que vocês consigam adquirir essa experiência. Tudo bem? Então, se eu perguntar aqui para vocês se está tudo tranquilo, provavelmente vocês vão dizer que tá tudo bem. Tudo bem?
Então, a gente vai ver uma outra situação que acontece quando a gente está utilizando essas unidades do sistema inglês. Então, quando a gente está trabalhando com as unidades do sistema inglês, e aí não só do sistema inglês, né? Ou sistema inglês ou americano, mas até no sistema internacional, a gente tem essa constante aqui, ó, é uma constante. Essa constante, a gente já viu que ela, no caso, para força, 1 Newton é 1 kg metro por segundo ao quadrado. Só que quando a gente faz isso daqui para o sistema americano, então no sistema americano não é 1 Newton, né? A gente não tem 1 Newton. É o quê? É libra-força. Então é diferente. Então aqui a unidade no sistema americano é libra-força. E aí essa relação no sistema americano não é mais de 1 para 1. Então percebam que aqui, ó, deixa eu voltar aqui, desculpa. Então percebam que aqui eu estou dizendo que a relação é 1 Newton é igual a 1 kg metro por segundo ao quadrado. É 1 para 1, ó. É 1 para 1. No sistema americano, 1 libra força não é igual a 1 libra massa, libra massa, fit por segundo ao quadrado. Então, ó, não é. Isso daqui, ó, é diferente. O que equivale? No sistema americano, 1 libra-força é igual a 32,174 libra-massa fit por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, no sistema internacional, a força ela é definida como Newton e ela corresponde à massa de 1 kg acelerado a uma velocidade, ou acelerado a uma aceleração, né? Acelerado a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, no sistema internacional, é assim que a gente define a unidade de força. No sistema americano, é definido como 1 libra-força é igual à ação do campo gravitacional da Terra sobre uma libra-massa. E qual é a ação do campo gravitacional na Terra, da Terra no sistema americano? É 32,174 fit por segundo ao quadrado. Então, percebam que aqui o conceito é baseado na aceleração gravitacional. Aqui é baseado na aceleração de um corpo, só que o quanto esse corpo está sendo acelerado, não em relação ao campo gravitacional. Então, por isso que a gente tem essa diferença aqui. Por isso que a gente acaba tendo que usar. Quando a gente está usando essa equação no sistema internacional, esse C, quanto vai valer esse C? Vai valer 1. Tá? Então, é simples a gente conseguir resolver ele. Porém, quando a gente está fazendo com o sistema americano, a gente precisa levar em consideração essa constante. Tá? Então, a gente precisa lembrar que no sistema americano, essa, essa constante ela é baseada no campo gravitacional. Então, a gente não pode fazer 1 para 1. Desta maneira, vamos resolver esse exemplo aqui, ó. 100 libras de água passam por uma tubulação a uma velocidade de 10 fits por segundo. Qual é a energia cinética dessa água nas unidades do sistema internacional em fit vezes libra-força? Então, às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, mas como que eu vou chegar nesse fit vezes libra-força? Então, vamos por partes. Então, vamos colocar aqui os dados. Então, deixa eu só ir lá para outra. Então, eu venho para cá. E aí eu vou pegar a informação do problema.
Então, ele fala que 100 libras, né? Então, vamos... 100 libras de água passam por uma tubulação. Então, 100 libras de água passam por uma tubulação. O que são 100 libras? Então, 100 libras é a massa. Então, eu estou falando que a massa é igual a 100 libras. Passam por uma tubulação a uma velocidade de 10 fits por segundo. Então, a velocidade é igual a 10 feet por segundo. E aí ele pergunta qual é a energia cinética. De novo, não tem problema se não sabe qual é a equação. O que importa para nós é fazer a conversão. Então, energia cinética. Deixa eu corrigir aqui. Então, energia cinética é igual a meio de mv ao quadrado. Vamos substituir aqui. Então, energia cinética é igual a meio. Qual é a massa? 100 libras massa. Então, são 100 libras. Vezes a velocidade. 10 fits por segundo. Então, são 10 fits por segundo. Tudo elevado ao quadrado. Como vai ficar, então? Qual é o resultado que a gente vai ter aqui? Então, nós vamos ter o resultado de que 100 dividido por 2, 50. Vai ficar 50 libras, que multiplica 10 feet por segundo ao quadrado, 100 feet ao quadrado por segundo ao quadrado. Tudo está elevado ao quadrado, inclusive as unidades. Então, vai ficar aqui energia cinética é igual a 5.000 libra feet ao segundo por feet ao quadrado por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, chegamos nessa unidade aqui. E agora? Agora, a gente... O que ele está querendo, né? Ele está querendo que a gente dê essa informação aqui em duas unidades. Então, a gente precisa fazer essa conversão aqui de duas formas. Então, a gente precisa encontrar essa equação através da unidade Newton, que é no sistema internacional, e Fit vezes Libra-força. Então, agora, como que a gente vai fazer? Primeiro, vamos transformar isso aqui para Fit Libra-força. Como que a gente vai fazer? Então, eu vou repetir aqui, vai ficar 5.000 libras Fit ao quadrado por segundo ao quadrado. Só lembrando, que libra que é esta aqui? É essa mesma libra aqui? Não, essa aqui é libra massa. Então, eu costumo colocar um M aqui, um índice, né? M, para indicar que é libra massa. Então, é de massa. Essa libra é de massa. E eu coloco um F, que é libra de força. Mas tem alguns livros que eles não colocam, tá? Então, é necessário que vocês prestem atenção nessa situação. Dando continuidade, então, como que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar, vamos transformar aqui primeiro para Fit Libra-força, mas a gente não sabe. Como que a gente vai fazer essa transformação? De que forma? Então, a gente vai fazer essa transformação da seguinte forma. A gente já sabe qual a relação que existe entre Libra-massa e Libra-força. Qual é? A gente já viu aqui que 1 libra-força, ó. Então, a gente viu aqui que 1 libra-força é igual a 32,174 libra-massa feet por segundo ao quadrado. Então, perceba que a gente está fazendo uma relação aqui, ó, de libra-força com essa libra-massa feet por segundo ao quadrado. Então, vamos fazer isso ali. Então, vai ficar aqui 1 libra-força é igual a quanto? 32,174 libra-massa feet por segundo ao quadrado. Quando acontece isso, o que a gente pode fazer agora? Ó? Libra-massa dividido por libra-massa. Simplifica.
Fit ao quadrado dividido por fit, esse fit simplifica, e aqui simplifica só 1. E segundo ao quadrado dividido por segundo ao quadrado, simplifica também. O que vai ficar aqui? Então, vamos só fazer essa conta. 5.000 dividido por 32,174, que deu 155,4. Que unidade? O que sobrou aqui? Sobrou só o fit vezes libra-força. Então, chegamos a essa primeira conversão que ele queria. Ele queria chegar a esse valor. Como que a gente conseguiu chegar nesse valor? A essa relação que existe entre libra-força e libra-massa. Então, no sistema americano, vocês vão sempre usar esse fator de conversão. E agora, a gente quer transformar para Newton. Então, vamos dar uma olhada na tabela de conversão. Então, vamos dar uma olhada na tabela de conversão. E aí, vamos ali ver a força. Vamos dar uma olhada aqui que ele tem aqui, que ele pode nos dar de informação. Deixa eu aumentar um pouco aqui. E aí, o que ele fala aqui? Ó? Ele dá uma relação, ele fala que 1 newton equivale a 0,2248 libra-força. Então, vamos fazer assim, ó. Eu tenho 155,4 fit vezes libra-força. E aí, ele está dizendo o que aqui? Ele está dizendo que no lugar dessa libra-força eu vou colocar newton. Para tirar esse libra-força, ele tem que ficar aqui embaixo, ele tem que ter libra-força. E aí, ele diz que 1 newton é igual a 0,2248 libra-força. Eu simplifico esse libra-força com esse libra-força. E aí ficou 155,4 dividido por 0,2248. Então, eu tenho aqui como resultado dessa primeira conversão 691,3 newton vezes libra-força. Só que newton é unidade de sistema internacional, mas libra-força não é unidade de sistema internacional. Desculpa. Aqui não é fit, aqui não é libra-força, é o fit, né? Então, mas mesmo assim, newton é unidade de força no sistema internacional, só que fit não é unidade de comprimento no sistema internacional. No sistema internacional, a unidade de comprimento é metro. Então, no lugar desse fit, eu preciso colocar metro e eu preciso encontrar a relação com fit aqui. A gente já sabe que um fit é 0,3048 metros. Simplifica esse fit, esse pé com esse pé, vai ficar 691 vezes 0,3048, aqui vai dar 210,7, o quê? Newton vezes metro. Então, chegamos ao resultado. Então, nós temos aqui a primeira conversão, que é, percebam que essa primeira aqui é só a substituição matemática. A gente só substituiu as informações que a gente tinha, né? Então, a gente substituiu as informações que a gente tinha aqui nessa equação, chegou nesse resultado, e aí, a partir desse resultado, é que a gente vai chegar nas unidades que o problema está pedindo. Então, a primeira coisa que ele pediu foi chegar em fit por libra-força. Para chegar em fit por libra-força, sendo que eu tenho libra-massa aqui, ó, eu preciso utilizar essa equação. Ou, desculpa, essa conversão. Essa daqui, ó. Tudo bem? Segundo, a partir do momento que a gente conseguiu encontrar esse valor, a gente pode fazer a conversão a partir desse resultado aqui, que foi o que a gente fez, né? 155 fit libra-força, e a gente converteu para unidade do sistema internacional, que é newton e metro, ou a gente poderia ter pego esse valor aqui também, ó, e transformado. Então, ao invés de a gente ter transformado
Newton, a gente poderia ter transformado em massa. Então, a gente poderia ter utilizado aqui, ó, libra, massa, para quilograma, fit ao quadrado para metro ao quadrado, e segundo ao quadrado já está aqui mesmo. Então, a gente poderia fazer essa conversão, e aí chegaria em qual resultado? Do jeito que eu estou falando, a gente chegaria nesse resultado aqui, ó. Chegaria no resultado no lugar de libra-massa. Era quilograma. No lugar de fit ao quadrado, seria metro ao quadrado que a gente chegaria, e aqui ficaria segundo ao quadrado. Mas aí, poderia me perguntar, mas aí não chegou no resultado que ia chegar aqui, porque aqui está dando Newton por metro. Newton vezes metro. Então, o que é quilograma? Esse daqui, ó. Quilograma, metro por segundo ao quadrado. É Newton. Ó, vejam que aqui é metro quadrado, eu só peguei 1 metro. Então, sobrou 1 metro aqui. Então, esse termo que está circulado é igual a esse daqui, ó. Esses dois são iguais. Então, eles são iguais. Então, nós vamos chegar no mesmo resultado. Mesmo mantendo essas unidades aqui, nós vamos chegar no mesmo resultado. Tudo bem? Então, essa é uma das... É mais um exemplo que a gente resolve fazendo essas conversões de unidades, só que agora nós começamos a utilizar essas equações. Então, agora nós estamos colocando algumas variáveis algumas incógnitas ou variáveis dentro dessas equações com com as suas respectivas unidades e fazer todas as operações matemáticas com unidades também. Então, aqui a gente começa a fazer as conversões. Então, aqui a gente faz as conversões utilizando esse fator de conversão aqui entre libra-força e libra-massa, e até a gente chegar no sistema internacional também. Mas eu preciso que, a partir de agora, vocês façam esses exercícios. Então, eu preciso que vocês pratiquem. É só praticando que vocês vão acabar chegando nesses resultados. Tudo bem? Então, eu preciso que vocês façam isso. Então, por hoje seria isso. Então, façam aquela lista. Hoje, provavelmente, alguns não devem ter feito essa lista ainda, mas quem tiver feito e já tem dúvida, eu vou estar aqui durante agora, né, até as 5h30. Na terça, não é na terça mais, é na segunda-feira, o Giovanni também vai estar atendendo vocês, e eu atendo vocês na quarta-feira também para tirar dúvidas depois da aula da semana que vem. Então, vai ter tempo de vocês poderem praticar, resolver esses exercícios, e vai ter tempo de vocês tirarem dúvidas também. Tá bom? Então, por hoje seria isso. E aí eu fico aqui aguardando quem tiver alguma dúvida. Ô, professor, Pode falar. viu? Naquela